Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 119. Título: Ajuda sempre. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Atos 21:13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam, e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite a todos. Hoje, 31 de janeiro de 2021, daremos sequência aos estudos doutrinários. Faremos os comentários referentes ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que se refere Bem-aventurados os aflitos, itens 14 a 17. O assunto a ser abordado é o suicídio e a loucura. Muitas famílias convivem com essa situação triste e complicada. É uma preocupação mundial. O autoextermínio está presente na sociedade, mas não temos o direito de pôr fim à vida, apesar de todo o sofrimento e da dor. O desespero nos leva a tomar atitudes inaceitáveis. Os familiares, ou não, procuram ajudar, mas se perde diante do problema. Neste momento, temos que direcionar o pensamento a Deus e seguir a recomendação de Jesus: vigiai e orai. É importante observar o comportamento do suicida. Sua primeira atitude é manter-se afastado do convívio familiar, procurando o isolamento, escolhendo como companhia pensamentos de ordem inferior. Não temos que sentir vergonha de gritar, pedir socorro.
O auxílio de um profissional é indispensável, um médico, educador, psicólogo e templo religioso. Muitas casas espíritas oferecem ajuda através do atendimento fraterno, inclusive a nossa casa Ujefa, da ilha. No momento, está sendo oferecido na forma de online, devido ao distanciamento social. Também temos a irradiação, prece à distância. Não podemos esquecer também do Evangelho no lar. Jesus no lar é vida para a família. Disse Jesus, o primeiro berço, não, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Devemos também procurar a CVV, Centro de Valorização da Vida. É uma associação voltada ao apoio emocional e à prevenção ao suicídio, atendendo de uma forma voluntária e gratuita. No Brasil, é o quarto maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Daí surgiu Setembro Amarelo. Não precisamos esperar o mês de setembro para ajudar na prevenção ao suicídio. Cada dia de espera são vidas que deixamos de salvar. Ligue para a CVV. O telefone é 188, onde receberão as informações necessárias. Os serviços presenciais estão suspensos devido à Covid-19. Estes são o mecanismo preventivo que pode ser utilizado no reajustamento do necessitado. Dependendo da maneira de enfrentar as inúmeras situações terrestres, pode-se suavizar ou não a angústia das provas que são necessárias. Se o homem visualiza um ponto de luz à sua frente, com certeza nasce a esperança e a fé no futuro, proporcionando uma serenidade ao espírito, proveniente da calma e resignação diante dos acontecimentos, encontrando aí o preservativo contra a loucura e o suicídio. Mas não podemos manter a calma sem esforço, sem luta, sem trabalho e sem problemas. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Todos necessitamos ajustar a resignação no lugar certo. Se a lei natural nos apresenta um desastre inevitável, não devemos nos entregar ao desespero, gritaria e inconformação. Temos que aceitar com humildade o desígnio do Senhor. O mundo está passando por dores e sofrimentos devido ao coronavírus. Não é aceitável cruzar os braços e deixar o campo livre para o vírus. Temos que ir em busca da vacina. As dores físicas ou morais devem ser suportadas, por mais cruéis que nos apresentem. Imaginemos um trabalhador, mesmo cansado da labuta diária, prossegue, porque visualiza adiante o fruto, resultado da perseverança. Assim é a sorte do infeliz que sofre. O desejo de alcançar a alegria o torna resistente às dores transitórias do mundo. E sabe que a vida não termina na sepultura. O espírito vê as coisas desse mundo de uma forma elevada. Para ele, as tribulações são apenas incidentes desagradáveis. O que para uns causa desespero, para ele seria apenas um mal-estar. O mesmo acontece com o suicida, exceto os que cometem esse ato no estado de embriaguez e de loucura, pois não têm consciência dos seus atos. Aquele que sabe que a infelicidade e o sofrimento não é definitivo, são fases de nossa vida que temos que passar em prol do avanço espiritual. Esses trazem em si a certeza de dias melhores. Não somos donos de nossas vidas, apenas usufrutuários. Ela foi dada visando deveres a cumprir na terra. Portanto, não se deve abreviar voluntariamente sobre qualquer pretexto. Vejamos o questionamento de Kardec à espiritualidade, através da pergunta 944 do Livro dos Espíritos. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Não, só Deus tem esse direito.
O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Mas ao homem foi dado o livre-arbítrio. Logo, ninguém está impedido de infringir essa lei. Porém, seremos submetidos às consequências. Disso não podemos fugir. O suicídio é resultado do desespero que visa a libertação das misérias. E o meio para ir em busca dessa liberdade é passando pela expiação e provação, submetendo-se à lei da justiça. Não podemos esquecer que antes do reencarne, todo o processo reencarnatório é planejado com a supervisão da espiritualidade. Fugir desse compromisso é recuar diante da tarefa assumida, mas temos também o conhecimento que o espírito, ao voltar ao ambiente terrestre, perde grande parte da consciência e, com isso, pode tomar rumos opostos àquele programado. Por isso é necessário estarmos ligados à espiritualidade superior. Devemos valorizar a existência. É o bem mais precioso que Deus nos concedeu. O corpo é sempre um instrumento divino, para que através dele possamos aprender a crescer para a luz e a viver para o amor. O suicídio e a loucura não resolve os efeitos do infortúnio e decepções. Ao contrário, abreviando os dias de vida, liberta-se de um mal e entra no outro mais longo e terrível, pois ninguém viola impunemente a lei de Deus. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura, as ciências, as artes e a própria religião. Existe também a predisposição orgânica do cérebro que facilita o acesso às impressões. A preocupação aumenta, a ponto de se tornar uma ideia fixa. Kardec, na pergunta 376, no Livro do Espírito, questiona: por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Vejamos a resposta dos espíritos. O espírito sofre com o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente. Por isso busca na morte um meio de romper os seus laços. O espírito, enquanto encarnado, sofre muito. As almas encarceradas em corpos deficientes, suas ações ou impressões são interrompidas. Se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade é danificado ou modificado, é fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço órgãos perfeitos, busca na morte um meio de romper seus laços. Alguns casos de loucura ou suicídio é proveniente de um abalo muito forte, causado pelos infortúnios da vida, faltando na criatura a coragem de suportar, esquecendo que no Espiritismo encontra-se o preservativo contra esses males, ressaltando que a calma, a serenidade, a resignação e a fé em Deus e no futuro são os meios que devemos recorrer para evitá-los. As causas mais frequentes que levam ao suicídio são os desgostos, as afeições contrariadas, que acontecem geralmente ao adolescente. Por exemplo, diante do primeiro relacionamento frustrado, reprovação no concurso, desemprego, perda de um ente querido e outras coisas a mais, recorrendo ao isolamento, abrindo uma brecha para a depressão, dando margem à loucura, suicídio ou obsessão. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 943, questiona a espiritualidade. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Responde nossos amigos espirituais. Efeito da ociosidade, da falta de fé, frequentemente da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação,
quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Todo desgosto e insatisfação da vida é proveniente da falta de atividade física ou intelectual. Toda a natureza trabalha, é da lei. O Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho segundo suas aptidões naturais, tornando seus afazeres prazerosos que nem percebe o tempo passar. As tribulações são enfrentadas com mais paciência e resignação. Não há corrosivo da ociosidade que possa resistir aos antídotos da ação. Por que essa preguiça? Exatamente porque recebe tudo prontinho. Ele precisa valorizar as coisas e, em busca de um ideal, sentir orgulho no bom sentido. Ao chegar ao topo da montanha e verificar que venceu os obstáculos e dizer consigo mesmo: eu consegui, eu venci. O suicídio não consiste apenas num ato voluntário que leva à morte, mas em tudo que se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. O homem só pensa em desfrutar os prazeres que a vida oferece, causando complicações para si, aniquilando e destruindo o bem mais precioso que Deus nos concedeu, a vida. Podemos usufruir todas as benesses que a vida nos oferece, mas equilibradamente. Do contrário, podemos antecipar o retorno à pátria espiritual através de comportamentos inadequados. Quando a humanidade penetra num ponto de vista qualquer, no domínio do exagero, uma reação vigorosa se produz cedo ou tarde. Os excessos provocam excessos contrários. Lá do livro Depois da Morte, Leon Denis, na página 95. Segundo o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz desencarna mais cedo que o previsto devido às complicações causadas pelo tabagismo, bebida e noitada. Desconhece que o mais importante objetivo da vida é evoluir e dispomos de um poderoso combustível chamado fluido vital, que não se deve desperdiçar. O Espiritismo nos mostra o caminho que nos leva a pensar, a analisar e afastadamente esse ato infeliz, através da comunicabilidade do Espírito, que nos permitem a tomar conhecimento do sofrimento daqueles que infringiram a lei de Deus. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, capítulo 5, encontramos alguns relatos dos suicidas através das reuniões mediúnicas. Comentaremos o caso do ateu. Era um homem instruído, mas extremamente materialista, não acreditando em Deus e nem na existência da alma. Escolheu o suicídio voluntário através do afogamento. Sua ideia materialista provinha da encarnação anterior. Sua ambição e maldade prevalecia. Por isso escolheu os tormentos da incerteza para a próxima encarnação. Mas chegou o momento de despertar consciência. O germe da essência divina veio em socorro desse espírito atormentado. E este concluiu que era obrigada a crer em Deus. Sofria pelo constrangimento de ter que acreditar em tudo que negava. Nada é mais impressionante que ouvir, no curso das sessões de evocação, a narrativa, a confissão das angústias suportadas pelo espírito que empregou mal a sua vida terrestre. Suicidas descreviam suas angústias, experimentavam a sensação do gênero de morte que haviam escolhido. Um deles ouvia o estampido constante de um tiro de pistola. Outro sentiu o horror da asfixia. Lá do livro No Invisível, página 125, de Leon Denis. Companheiros, confie na providência divina. O Senhor nos dá todas as condições para ir ao encontro da verdadeira liberdade. Mesmo cometendo erros, desobedecendo às leis de Deus, a espiritualidade amiga não nos deixa desamparados.
Disse Jesus: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. O pastor amoroso busca ansiosamente a ovelha descuidada, pois lhe conhece a fragilidade. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, mantém no plano espiritual inúmeras organizações. Uma delas é a Legião dos Servos de Maria. Depois criou a Mansão da Esperança, onde todos seriam reabilitados. Lourdes Maria, mãe de Jesus. Francisco Xavier, pelo Espírito Ivone Pereira. Faremos algum comentário a respeito do materialismo. Diante da incredulidade, da incerteza da vida futura, provocada pela doutrina materialista, disseminando e incentivando a ideia do suicídio. O materialismo foi a base do surgimento do espiritismo. Este veio combater exatamente esse lado que afasta a criatura de Deus de sua essência. Kardec, no Livro do Espírito, no início da introdução, nos diz: com efeito, o espiritismo é o oposto do materialismo. O materialismo vem de uma época bastante remota. Jesus dizia: por que andais preocupados o que vão comer, beber ou vestir? Buscai primeiro o reino de Deus e de sua justiça, que todas essas coisas serão dadas de acréscimo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. A escolha de nossa crença é livre, mas aqueles que procuram prevalecer no espírito das massas, principalmente da juventude, a negação do futuro, semeiam na sociedade germe de perturbação e dissolução. Assumem grande responsabilidade. Posso acreditar ou não em alguma coisa. O perigo está em não acreditar em nada. É mais fácil o incrédulo ser influenciado pelos falsos profetas, levando a pensar somente na vida presente, eliminando a perspectiva da vida futura, disseminando a falta de fé, de confiança e coragem, perdendo a esperança, que é uma força valiosa na pauta das nossas ações. Com a convicção de que nada há além da vida presente, eu posso pensar: de que adianta lutar e sofrer, ter piedade, coragem ou retidão? Por que limitar os apetites e desejos? Se tudo termina aqui, tem que gozar ao máximo os prazeres da vida. O materialista, diante da morte, contempla o grande silêncio do nada, sentindo sua alma despedaçar no aparente adeus. Conta-se que Francisco de Assis estava trabalhando na terra, quando um frade perguntou: irmão Francisco, se soubesse que iria morrer agora, o que faria? Respondeu com segurança, certo e seguro de que a morte não interrompe a vida imortal do espírito. Continuaria capinando o meu jardim. Diante do relato a respeito da doutrina materialista, mostrando o quanto é nociva a sociedade, podemos afirmar que o Espiritismo nos indica vários caminhos seguros que nos levam a refletir antes de tomar qualquer decisão a respeito da desistência da vida. Além da crença da imortalidade da alma, saber que a vida continua e a certeza de uma vida futura bem mais abençoada. Outro ponto importante que nos leva a tomar uma decisão definitiva é ouvir o depoimento dos próprios suicidas através das reuniões mediúnicas, informando a situação miserável a que se encontram, como já foi mencionado. Que Jesus nos abençoe.